Olá, pessoal! Sejam muito bem-vindos ao UNC Voz, o podcast universitário. E hoje nós vamos tratar de um tema que gera muita curiosidade e oportunidade na universidade, a famosa iniciação científica. Eu sou a Lara Beringuel. E eu sou o Estevão Henrique. Hoje nós vamos entender como começar na pesquisa, quais são as principais dificuldades que os alunos enfrentam durante esse processo e como a iniciação científica pode ser muito mais fácil do que parece. E para falar sobre esse assunto, a gente traz uma convidada mais que especial, que é especialista em iniciação científica aqui na UFCSal. E para essa conversa, recebemos a professora Emanuele Mariano, que é doutora em Ciências da Saúde, professora adjunta da UFCSal e chefe da iniciação científica. E para a gente começar com tudo, eu quero perguntar agora, quais são os primeiros passos da iniciação científica? Então, antes de dar os primeiros passos, agradeço a oportunidade de estar aqui com vocês, esclarecendo algumas dúvidas, e tentando ajudar um pouquinho os estudantes nesse processo do ingresso à iniciação científica. Quais são os primeiros passos? O primeiro passo é buscar um orientador. Então, dentro da universidade, temos vários professores com titulação de mestre ou doutor, e aí não só professores, mas também servidores técnicos que podem orientar um projeto de iniciação científica ou iniciação tecnológica. Então, é buscar esse orientador com minimamente essa titulação e verificar quais são as linhas de pesquisas, quais projetos vocês podem colaborar, se as suas ideias ajudam nesse processo também, porque muitas vezes os estudantes vêm com as ideias que eles têm ao longo da vivência acadêmica e fazer esse alinhamento. Então, é buscar esse orientador, a partir disso, ele aceitando, é verificar como vocês podem colaborar no projeto, lembrar que o projeto é sempre do orientador, ele que é o responsável na iniciação científica, ele que responde por tudo, buscar esse projeto e delimitar qual vai ser o seu papel na execução do mesmo. Se vocês vão executar o projeto concorrendo a uma vaga para bolsa, a uma cota de bolsa de iniciação científica ou tecnológica, ou participar como voluntário nos programas voluntários que nós temos. Perfeito. Eu tenho uma dúvida muito comum, que é: o que os alunos mais erram para a iniciação científica não ser aprovada? E ninguém melhor do que você, a mais da iniciação científica, para nos dizer o que é o erro mais recorrente para os trabalhos serem rejeitados. Tá. Primeira coisa, deixar para pensar o projeto de última hora. Principalmente projetos que envolvem seres humanos ou animais que vão precisar ali de aprovação do Comitê de Ética de Pesquisa ou Comitê de Ética dos Animais. Então, deixar para a última hora pode inviabilizar depois que esse projeto ele seja homologado e ele possa estar apto, que ele esteja apto a receber uma bolsa de financiamento. Então, a antecedência dessa comunicação, desse planejamento do projeto, ela é essencial para não cometer esse primeiro erro. E aí nós, este ano, temos uma novidade. Ano passado, nós emitimos uma nota técnica informando que, minimamente, para inscrição ao edital deste ano, o projeto ele vai ter que, pelo menos, apresentar o comprovante de submissão do projeto ao Comitê de Ética, seja de animais ou seres humanos. Então, uma vez que ele submete, ele é aceito para apreciação, ele vai gerar um número, vai gerar um código, que isso é importante para a gente saber que pelo menos o projeto ele está tramitando, que era o que acontecia muito, esse problema. O projeto lá no final era aprovado, mas ainda não tinha o parecer de ética que permitia a execução. A gente tinha exatamente essa dúvida. O Comitê de Ética realmente é um grande problema. Hoje em dia não vai ser mais, porque a gente tem essa nova medida, Isso vem para minimizar esses problemas que nós temos tido nos últimos anos e também como uma medida de educação, porque a ideia é que esse protocolo ele seja substituído justamente pela aprovação. E aí, quem sabe, futuramente, os projetos só venham a ser submetidos ao edital já com a aprovação do CEP, se for necessário. Não sendo, apresenta o documento de justificativa de dispensa, que não exclui a possibilidade de análise ética, porque a depender do objeto de estudo, talvez seja necessário ainda um parecer ético dizendo da dispensa do TCLE, mas ainda precisaria do Comitê de Ética. Tá? Então, esse é o primeiro erro.
correr com mais essa... comum. Isso, mais comum. Tem que correr atrás do comitê de ética o quanto antes. Isso, o quanto antes. O segundo erro é não se atentar às normas do edital. Então, né, o edital está lá, todo posto para orientar os pesquisadores, os estudantes, como vai ocorrer aquele processo seletivo, né? Desde os seus direitos, os seus deveres, como a elaboração do projeto em si, né? Tem um anexo que a gente disponibiliza. Esse anexo é para uniformizar a avaliação pelos ADOCs, então é importante seguir à risca, né? Responder, na verdade não é responder, é atender, né, ao limite de páginas que é pedido dentro do projeto, preencher todos os campos, porque às vezes acontece não preencher todos os campos. Então, tudo isso ele vai inviabilizando que esse projeto ele seja homologado e possa ir para a etapa de avaliação pelos ADOCs. O outro ponto é o cronograma. Então, o ciclo da iniciação científica ele tem 12 meses. Então, o plano de trabalho no projeto também tem que estar dentro desses 12 meses. Os 12 meses precisa aparecer nesse cronograma e a nossa vigência ele tem um período, de setembro de um ano até agosto do ano seguinte. Então, se a gente não vê um cronograma de trabalho ali, né, correspondente ao que é pedido no edital, também é um motivo para, já na primeira fase, aquele projeto não passar. Então, a gente já não homologa. Então, esses são alguns erros. E, por último, a entrega das documentações, né? Tanto na etapa inicial, às vezes faltam documentos que garantam a participação desse projeto, e também ao resultado, quando a gente verifica que muitos dos documentos que talvez tenham sido mencionados no projeto, que foram avaliados pelo ADOC, foram validados lá nessa avaliação, eles não são entregues, e aí a gente não valida essa classificação e o projeto deixa de concorrer. Perfeito. Emanuele, uma dúvida que eu tive agora. Você falou sobre a questão do ciclo completo, desde agosto de um ano até setembro do outro. Se, por exemplo, um grupo geralmente é umas 5 pessoas que vão participar daquele projeto. Se uma dessas pessoas não estiverem dentro de, por exemplo, ela terminar o ciclo dela da faculdade no meio do ano e não terminar o ciclo da iniciação científica, o trabalho pode ser reprovado só por conta disso, de uma participante? Não. Você traz um ponto que é interessante discutir, assim, quem define qual estudante que vai participar daquele projeto é o orientador. Então, o orientador ele já precisa saber ali como aquele estudante vai participar, o período que ele vai poder se dedicar, se ele vai conseguir concluir o ciclo dos 12 meses, porque ele pode pedir uma substituição por vários motivos, né? Só que aí isso não amarra a certificação de quem está saindo, né? A certificação ela só é na conclusão e é quem finaliza esse processo. Quando o projeto ele é aprovado na iniciação científica, ele é vinculado, de fato, à iniciação científica ou iniciação tecnológica, a gente tem um acompanhamento desse ciclo. Então, nos 6 primeiros meses, ele precisa, né, o estudante participante, ele precisa apresentar um relatório da sua participação. Então, nesse momento inicial, a gente já pode identificar algumas dificuldades, né, quando não tem entrega, quando tem atraso. Então, isso pode gerar algumas comunicações internas ou com o orientador, com o estudante, para tentar sanar, né? Caso esses problemas não sejam resolvidos a tempo, então pode vir um desligamento, e a mesma coisa ao final do ciclo, né? Quando a gente faz a entrega do relatório final, a gente também acompanha esse processo, faz a avaliação. Caso haja algum problema, né, tanto o orientador pode vir a ser penalizado, quanto também o estudante. Então, o que é importante é realmente cumprir as normas do ciclo, né, e que haja, de fato, uma entrega dos trabalhos que são necessários. Além disso, a participação na jornada de iniciação científica, que também é uma atividade obrigatória na iniciação científica. Então, se o estudante, né, ele conseguiu participar da entrega dos relatórios parciais, né, executou a pesquisa, fez a entrega dos relatórios parciais finais, mas não participa da jornada de iniciação científica, aquela pesquisa ali vai ter o seu certificado retido até que essa pendência seja resolvida. Então, normalmente, no ciclo seguinte, ele tem a oportunidade de concluir o ciclo anterior e conseguir a certificação que ele, né, teve ali retida naquele momento. Perfeito.
E agora chegamos no nosso quadro final, que é o quadro de mito ou verdade. A gente tem algumas frases e a senhora vai explicar um pouquinho se aquela frase ela é mito ou verdade e o porquê de que gera essa dúvida. Primeiro eu posso usar A e C como TCC? Sim, tem algumas ressalvas. Não há nenhum impedimento para a utilização da iniciação científica, né, como trabalho de conclusão de curso. Isso é recorrente em alguns cursos. Eu, como sou professora no curso da terapia ocupacional, muitos TCCs, eles vêm da iniciação científica. Agora, o que é importante é que isso esteja previamente acordada com o pesquisador orientador da iniciação científica, porque não necessariamente ele pode ser um professor daquele curso de graduação, né, e de fato, ter um fluxo mais fácil para a utilização dessa pesquisa enquanto TCC e verificar o regimento do curso, porque cada curso tem um regimento interno de trabalho de conclusão de curso que é diferenciado. Então, é observar, né, essa questão de acordar previamente com esse pesquisador, né, orientador, e atender ao regimento do curso para sua utilização. Enquanto a IC, a gente não tem nenhuma dificuldade com relação a isso. Só uma questão também de tentar ajustar, porque na IC a gente tem um padrão de relatório que não necessariamente vai atender ao padrão que é exigido lá no curso. Então, vai precisar fazer essas adequações, né, para que possa ser utilizado. E outra pergunta que a gente tem, que você até já soltou um pouquinho no início: posso trocar de orientador se eu não me adaptar ao orientador que eu escolhi? Não. Então, uma vez que o projeto é vinculado à plataforma de iniciação científica por aquele profissional, né, seja técnico ou professor, ele assume a responsabilidade e ele é o orientador. Então, tudo fica vinculado a ele. O que está previsto no nosso edital é a modificação de estudantes, né, em casos de excepcionalidades. E aí é o orientador que vai também definir se substitui ou não o aluno. Agora, pode vir, né, algum caso extremo de substituição de orientador? A gente nunca sabe, gente. Coisas podem acontecer ao longo dos 12 meses do ciclo. Então, em casos excepcionais, onde haja algum problema vinculado ao orientador, isso é analisado internamente pelo comitê. O orientador vai informar o motivo, porque ele precisa se afastar daquela orientação. A gente analisa internamente ao comitê e a gente também precisa comunicar à agência de fomento caso aquele projeto esteja vinculado ao CNPq, ao FAPEA ou até mesmo à Bolsa Institucional, para saber se é possível essa substituição. Tá? Então, é algo que não está descartado, mas que também não é permitido perante o edital. Mas, caso venha acontecer alguma situação excepcionalíssima, né, é dessa forma que a gente procede. Traz para o comitê, a gente entra em contato com a agência e aí verifica essa possibilidade ou não. Perfeito. Certo. Outro mito ou verdade que a gente quer saber é se toda IC recebe, todo aluno vai receber bolsa. Não, né? Dentro da iniciação científica e tecnológica da UFCISAL, nós temos diversos programas. Então, nós temos os programas que são financiados pelo CNPq, pela FAPEAL e pela UFCISAL, e nós temos os programas voluntários. Então, né, o estudante ele é igualmente vinculado à iniciação científica ou à tecnológica, mas ele pode ter essa possibilidade de receber a bolsa, de receber o financiamento, né, se o projeto tiver o mérito classificatório para receber, ou continuar seguindo na iniciação científica ou tecnológica como voluntário. Certo. Perfeito. Outra pergunta que o pessoal falou muito comigo. Seguinte, é verdade que o aluno de primeiro ano não pode fazer uma iniciação científica? Não, pode sim. Isso já mudou há algum tempo nas legislações, né, tanto do CNPq quanto da FAPEAL. Então, não há restrição para a participação, né, do início da graduação do estudante para a participação da iniciação científica. Então, é possível, né? Então, aquele aluno do primeiro ano já pode buscar um orientador, tentar se vincular a um grupo de pesquisa para participar, se não participar da IC naquele ano, mas está ali colaborando, aprendendo, mas não há inviabilidade com relação a isso. Agora, há uma restrição para os alunos do último ano, né? Porque o ciclo da iniciação científica, por ser 12 meses, ele pode finalizar a sua graduação
antes do período e aí vai, né, consequentemente, precisar ser desligado do programa. Então, isso é a restrição. Existe alguma outra curiosidade que a gente não comentou aqui que você acha importante passar para o pessoal? Uma coisa importante que a gente precisa falar é que todos os nossos projetos eles são avaliados por um comitê, por professores, pesquisadores vinculados a outras instituições. O que é algo muito positivo, né? É muito recomendado, principalmente pelo CNPq, a gente ter avaliadores externos. E também é interessante porque traz um olhar de fora, né? Sobre o que está sendo produzido aqui, né? Sobre os processos metodológicos adotados, né? Isso também dá visibilidade para a pesquisa, né? Dá visibilidade para o pesquisador e isso fortalece também os produtos que são gerados a partir deles, né? Os artigos publicados, os produtos. Então, são coisas que só vêm a somar, né? Então, acho que é uma curiosidade bem interessante. E no final das contas, a gente gosta muito da iniciação científica por tudo que ela agrega pra gente, mas uma coisa que não pode faltar é o dinheiro. De quanto é a bolsa da iniciação científica? Então, a gente teve um reajuste, né, na mudança de governo e nós passamos, então, a bolsa saiu de R$ 500 para R$ 700 para os estudantes da graduação, né? Então, todos recebem uma bolsa por 12 meses de R$ 700. E a gente também tem a participação dos estudantes das escolas públicas, né, que participam da Iniciação Científica Júnior, que também recebe bolsa no valor de R$ 300. Então, né, é um aporte financeiro muito interessante para apoiar os estudantes no desenvolvimento da pesquisa, para que eles possam, né, fazer as suas coletas, que eles possam participar de eventos científicos, que eles possam produzir os artigos e publicar também. Então, é para financiamento da pesquisa. Da pesquisa. E com relação à bolsa, ela pode ser acumulativa? A pessoa ter mais de um auxílio do governo ou trabalhar por fora, ter uma carteira assinada e receber a bolsa? Então, esse é um ponto que foi discutido nos últimos editais e o nosso edital ele já foi se adequando a essas mudanças. Está previsto, tanto na normativa do CNPq quanto da FAPEAL, e aí o edital da UNCISAL ele vem, né, confirmando isso, estão previstos esses acúmulos. Então, acumula com a permanência universitária, o programa, acumula com auxílio mobilidade. Então, tem algumas possibilidades de acumulação. Então, nosso edital prevê essa acumulação, mas o estudante também precisa verificar se o edital do PPU, se os outros editais também prevê essa possibilidade de acúmulo, porque senão pode haver um conflito aí, tá? Para a iniciação científica, a gente vai entender que é permitido porque a legislação ela já permite. Mas se o outro edital não permitir, então o outro edital também vai precisar, né, entender como é que eles vão conduzir esse processo. Então, para a gente não há limite, não há negativa de acúmulo. O estágio também foi outra modificação que ocorreu agora, recentemente. Então, o estudante ele vai poder acumular com estágio obrigatório e não obrigatório. Então, já houve uma mudança, mas vai precisar fazer alguns acordos. Então, vão ter algumas declarações que o proponente, pesquisador, o estudante e quem está concedendo o estágio também vai precisar assinar, né, no sentido de confirmar que aquela participação no estágio, obrigatório ou não obrigatório, não vai interferir na execução, na participação do estudante na iniciação científica. Então, né, ele começa a ir amarrar essas possibilidades, essas permissões, mas também ele vem para delegar responsabilidades nesse processo para que não seja um acúmulo por acúmulo, né? Mas que esses acúmulos, por terem finalidades distintas, eles podem ser possíveis desde que acordados, né, legalmente. Perfeito. São quantas vagas de iniciação científica? PIC, PIBIC? Temos muitas, né? Mas a gente sabe que é um número que ainda não atende toda a universidade, mas é um número, né, expressivamente que vem aumentando, né, nos últimos anos. No programa da iniciação científica vinculada ao CNPq, nós temos 24 bolsas PIBIC, 5 bolsas PIBIC-AF e 10 bolsas da iniciação científica júnior.
Pela FAPEAL, nós teremos este ano 80 bolsas PIBIC, então nós conseguimos, né, mais um aumento sucessivo, né, sucessivamente pela FAPEAL, e 5 bolsas PIBIT, tá? Pela Uncisal nós temos 10 bolsas e os programas voluntários que não têm limites, então, né, o estudante, o orientador pode participar de uma forma mais livre. Então, somam aí, né, mais de 100 bolsas, né, para esse ciclo. Muito bom. Perfeito. Muito obrigado, professora, por compartilhar essa experiência com a gente. Com certeza vai ajudar todos nós que estamos aqui, quanto as outras pessoas que estão ouvindo da universidade. Eu que agradeço a oportunidade e dizer que estou à disposição na Propep, né, presencialmente alguns horários, mas o e-mail da iniciação científica é permanente e vocês podem se comunicar a qualquer momento para, né, tirar qualquer dúvida que tenham. Perfeito. Esse foi mais um episódio do Unci Voz, Vozes que Inspiram. Até o próximo!